palma da sua mão. Estamos de volta, 8h33, aqui Cidade na Cidade, aqui na Guardiã da Notícia. E agora chegou a hora, né? Chegou o momento. Sempre aqui com a gente, toda quarta-feira, a partir das 8h30. Nosso Abuani, Código da Cidade. Vamos falar muito aí do Código Brasileiro de Trânsito, mas com uma notícia, né? Que a gente trouxe como um destaque sobre a renovação automática, né? Garante a renovação automática a bons condutores. Vou trazer até a manchete, está no site do governo federal, ó. Presidente Lula sanciona a lei que moderniza a emissão da CNH e garante renovação automática a bons condutores. Medida fruto da MP enviada ao Congresso Nacional em dezembro de 2025, já beneficiou 2 milhões de motoristas em todo o país. Porém, antes do presidente Lula sancionar, teve uma mexida por parte aí da Câmara dos Deputados, aí houve uma mexida no Congresso. E o Aboni vai falar sobre isso aqui com a gente. Aboni, bom dia para você. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Código da Cidade. Quer dizer, a gente pode dizer assim, ó, Aboni, renovação automática, pero no mútuo, né? Temos aí uma mudança daquilo que a gente falava a respeito dessa renovação automática. A gente já trouxe esse tema em outras vezes antes do presidente Lula sancionar a lei. Mas agora é um peronomute, a manchete está ótima, mas a prática não é bem assim. Aboni, bom dia para você. Que notícia maravilhosa, hein, Fred Júnior? Bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem na Guardiã da Notícia, Gabi Tricânico e toda a equipe. Fred, a notícia é boa, né? Papel aceita tudo, né? Que maravilha, né? Posso falar o que eu quero. Quem não for renovar a CNH vai entender com essa manchete, com essa informação que você buscou no site do governo federal, renovação. Lula garante renovação automática. Agora é lei, né, Fred? Então, certo. É o que eu falei, papel aceita tudo. Tá bom, eu sou um bom condutor. Não tenho infração de trânsito nos últimos 12 meses. Então, quer dizer que eu tenho direito à renovação automática. É isso, Fred? Perfeito. Só que, se eu não fizer todos os exames, a minha CNH será renovada automaticamente? Não será renovada automaticamente. Mas eu preencho os requisitos. Não tem infração nenhuma nos últimos 12 meses. Então, quer dizer, eu quero minha renovação automática. Não, mas você vai ter que fazer os exames. Então, a renovação não é mais automática. Você tem que fazer os exames. Então, essa informação não procede. Sabe, me perdoe, Fred, aqui a minha revolta, mas é uma infração, ou melhor, é uma informação que está distando a verdade, a regra da lei, que agora é lei, né? Quer dizer que praticamente não mudou nada. Então, vamos entender melhor o que está acontecendo. Vamos lá. Medida provisória 1327 de 2025 do presidente da República, Lula. Perfeito? O que é a medida provisória lá em dezembro de 2025? Se o condutor que não tiver infrações de trânsito nos últimos 12 meses, a sua CNH seria renovada automaticamente. E realmente, Fred, nós temos que reconhecer, era o que estava acontecendo. Quer dizer, no sistema, a CNH digital do condutor era renovada automaticamente de acordo com a sua faixa etária. Quem tinha de 18 anos e não tinha completado ainda os 50, 10 anos de habilitação. Quem atingiu 50 anos e não tinha completado os 70, 5 anos. E acima de 70 não tinha o direito à renovação automática. Tinha que passar por todos os exames. Perfeito, né? Então, essa era a regra da lei. Realmente, acredito sim que milhões de condutores foram beneficiados. E o que aconteceu? Medida provisória. É um ato monocrático do presidente da República. E é uma questão de regime de urgência, né? Primeira coisa, qual que seria a urgência? Mas tudo bem, não vamos entrar no mérito da medida provisória. Foi publicada a medida provisória, estava valendo e os condutores tinham esse benefício. Não pagava nada, Fred. E a sua CNH digital era renovada automaticamente. E eu não tenho dúvida, contemplou
milhões de condutores no Brasil. Acredito sim. Porém, a medida provisória ela tem validade provisória. Vale por 2 meses, prorrogada por mais 2. Vamos falar em 4 meses. E o Congresso tem que decidir a medida provisória. Se aprova e vira lei, ou se rejeita, ou se modifica. Então, o que aconteceu no Congresso Nacional? Através da Câmara dos Deputados, mudaram a regra. No que mudaram a regra? Olha, continua a renovação automática, só que agora você vai ter que fazer os exames. Então, eu quero, nesse momento, Fred, ler o que está na lei aqui, olha. Lá no seu artigo 268, letra A, agora tem uma seguinte redação. O condutor, ao término da validade da CNH, estou lendo a lei, Fred, que estiver cadastrado no RNPC, o cadastro de bom condutor, que não tem infração nos últimos 12 meses, terá sua habilitação renovada automaticamente. Isso está na lei. Terá a sua CNH renovada automaticamente e ficará dispensado dos procedimentos previstos no artigo 147 deste Código, com exceção dos exames de aptidão física e mental. Então, quer dizer, ele está liberado dos demais requisitos, porém, ele tem que fazer o exame de aptidão física e mental. Qual o requisito do artigo 147 para renovar a habilitação? O exame de aptidão física e mental. Quer dizer, se no 147 fala praticamente apenas desse requisito como exame para renovar uma habilitação, e você não está dispensado, não mudou nada. É jogo de palavras. Né? Quer dizer, o governo garante uma renovação automática da CNH. Só que coloca na lei. Só que na prática isto não existe. O condutor que não tiver infração nos últimos 12 meses terá que fazer todos os exames e pagar por eles, lógico. Né? Então, quer dizer, não temos renovação automática, Fred. Isso aí o governo está fazendo um jogo de palavras, uma contra-informação. Por quê? Porque o condutor só vai ficar sabendo da verdade quando for renovar a habilitação. Não é mais como era antes. Não tem mais renovação automática da CNH. Esse é o ponto de vista e a interpretação do Abuani. E até aproveitando, Abuani, será que, eu estou tentando pensar aqui pelo aspecto jurídico, né? Será que não é uma forma do governo não ter dor de cabeça? Porque até a própria a linha fina do texto, né? A sequência da manchete diz: mais de 2 milhões já foram beneficiados com essa nova decisão, essa permissão da renovação automática. Ou seja, será que não é para não ter uma dor de cabeça jurídica? Porque eu vou agora, os 2 milhões já foram, agora sou eu. E eu vou ter que fazer exame, ou seja, eu vou ter que gastar, os outros 2 milhões não gastaram, porque os que tiveram privilégio, então, e não gastaram? Será que não é uma forma jurídica também de se garantir não ter uma dor de cabeça com ações, pedindo também a gratuidade, ou seja, não quero fazer exames, como outros 2 milhões já não fizeram? Será que não pode ter alguma coisa ligada a isso? Eu estou pensando aqui, porque, assim, muito... tem que ter muito cuidado você usar isso como informação, sendo que não é uma renovação automática, cai na mesma regra de uma renovação normal que existe e já existia antes a todos os motoristas. Então não é uma renovação automática. Será que não é porque, como já teve 2 milhões que foram beneficiados, para você não ter um aspecto aí, quem sabe, uma ação jurídica para que a pessoa questione: poxa, 2 milhões já tiveram e eu não tive, por quê? Eu quero também que nem os 2 milhões, já que continua se dizendo que a renovação é automática, né? Acho que se pegaria pela frase, né, pelas palavras renovação automática, que hoje, na prática, não é. Será que não pode ser um aspecto jurídico aí, Abuani? Olha, Fred, na justiça pode pedir tudo, né? Tem que ver qual vai ser o entendimento judicial do juiz. Porém, esses 2 milhões e pouco que o governo menciona estava no período da medida provisória, quando ela vigorava. Acabou o período da medida provisória, passou a ser lei. E o Congresso deu uma nova redação da lei. E detalhe, o presidente concordou com essa nova redação, porque ele sancionou a nova redação, né? Então, quer dizer, por mais que o governo fale: não fui eu, foi a Câmara, não, ele validou o posicionamento do Congresso Nacional, né? Então, quer dizer, e agora ele faz um anúncio de renovação automática. E pior ainda, está na lei, Fred, está na lei. E não temos renovação automática.
Então, quer dizer, fizeram uma manobra para dar um entendimento que tem um benefício, mas não tem benefício nenhum, porque eu tenho que fazer os exames. Então, quer dizer, a renovação não é automática. Fred, a gente tem que falar a verdade, tem que ser muito transparente, né? Então, veja só, o que temos de vantagem nesse momento? Uma pequena vantagem, que continua. É a taxa do Detran para emissão. Como a CNH hoje tem validade no seu formato digital ou física, é a mesma coisa, quem optar apenas pelo formato digital não paga a taxa de emissão da CNH física, do papel. Muito justo, muito justo. Eu só tenho minha CNH renovada digitalmente, né? O Detran não praticou nenhum trabalho para poder querer cobrar alguma coisa. Agora, a partir do momento que eu requeiro a minha CNH física, eu pago a taxa. Então, o condutor que quer a sua habilitação no bolso, até para poder se identificar, porque o documento de habilitação tem fé pública, ele vai ter que pagar essa taxa do Detran, né? E para esse condutor, não mudou em nada. Não existe renovação automática, coisa nenhuma. Agora, quem optar apenas pela CNH digital vai estar isento da taxa do Estado, né? Do Detran do Estado. O resto continua pagando. Mas eu volto a frisar. Se eu não fizer os exames, a minha CNH não renova mais automaticamente como era antes. Então, quer dizer, esse texto da lei, no meu ponto de vista, está muito equivocado, né? E leva ao condutor com uma má interpretação. Opa, eu sou um bom condutor, vou ter minha CNH renovada automaticamente. Não vai. Você vai ter que fazer os exames. E até, Abone, porque assim, é óbvio, o certo é você seguir a regra, seguir a lei. É óbvio, mas a gente sabe o brasileiro como que é o jeitinho, é aquela forma que gosta de, né? A lei de Gerson, coitado, o Gerson ficou marcado por isso, né? Levar vantagem em tudo. E aí quando se parece, na propaganda, né? Quando se coloca assim, ó, para os bons condutores, vai ser automático. Você acaba também fazendo com que a pessoa até tenha um cuidado extra. Poxa, eu vou ser um bom condutor, eu quero ser um bom condutor, eu quero ter essa vantagem. E aí também você não tem essa vantagem tão dita assim. Então tem esse aspecto também, né? Claro que você vai ajudar a ter aí mais condutores preocupados em não em ter essa chance de uma, entre aspas, renovação automática. Que nem quando você tira a carteira, você tem uma licença para dirigir, mas se qualquer multa que você tiver, você vai ter que caçar essa permissão de dirigir. Ou seja, você tem que ter um cuidado a mais, um zelo a mais dirigindo no trânsito. Esse aspecto também de um incentivo através de palavras, acho que acaba perdendo um pouco força quando a pessoa descobrir, poxa, eu fui 12 meses certinho, não fiz nada de errado, na ponta dos dedos dirigi o carro, e aí quando eu fui realmente para a prática da renovação automática, isso não acontece. Você acha que não pode ter uma certa frustração lá na frente, e a gente só vai perceber aí praticamente daqui 12 meses essa frustração geral de que, poxa, eu fui um bom condutor, e daí? O que aconteceu de bom para mim? Nada. Não estou falando que o cara vai depois virar um péssimo motorista, mas pode gerar um clima de frustração também, não pode não, Abone? Ô Fred, eu gosto da Guardiã da Notícia, desse programa, porque a gente tem liberdade para falar o que quer. Aqui não tem nada combinado não, né, Fred? Essa é a realidade. Então vamos lá, Fred. Só que, detalhe, essa frustração vai vir sim, mas vai vir, sabe quando, Fred? Depois das eleições. Depois das eleições. Então, nesse momento, soa bem, né? Renovação automática. Antes das eleições, olha como soa bem. Só que este condutor, quando for renovar sua habilitação, não vai ter a CNH renovada automaticamente. Mas, Abuane, eu não tenho infração de trânsito. Vai fazer os exames e não tem benefício nenhum a essa questão. Porém, Fred, vamos fazer uma comparação? Eu tenho o bom condutor, classificando esse bom condutor como ele não tem infração de trânsito nos últimos 12 meses. E eu tenho um outro condutor que tem 1, 2, 3 infrações durante os últimos 12 meses. Fred, me explica qual é a diferença. Ambos vão renovar a CNH. Qual é a diferença? Não tem, Fred. Todos, Nenhuma. o bom condutor e o condutor que tem infração, ambos terão que fazer os seus exames e ter a sua CNH renovada. Qual que é a diferença, Fred, do bom condutor ou do condutor que tem infração? Qual a diferença da renovação automática ou para aquele condutor que não vai ter... Não tem mais diferença, Fred. Isso, a diferença está no papel. Existe um texto escrito renovação automática da CNH, porém não existe
na prática. Pode ter existido, e aí é um campo de especulação, mas e não fugindo muito da responsabilidade de especular, algum tipo de lobby em relação às clínicas, pessoal de exames médicos, porque se já 2 milhões se beneficiaram do automático, imagina quando deixaram de ganhar também, né, Aboni? Acho que pode ter esse aspecto financeiro pode ter pesado também, né? Não tenho dúvida, Fred. Houve o lobby das clínicas, né? E é legítimo, né? Cada um vai defender todos os interesses do Congresso, é legítimo. Não tô, a minha fala não está em relação à questão do movimento da Câmara dos Deputados. O que foi revertido. A minha questão é que não poderia anunciar na lei uma renovação automática. Por quê? Porque não existe. Né? Se as clínicas foram bem-sucedidas no Congresso Nacional, conseguiram reverter essa situação, parabéns a eles. Tranquilo, essa não é a questão. Mas o governo não pode anunciar. A lei não deveria anunciar renovação automática, porque na sua prática não existe. E só para fechar, Boni, e não estava nem na nossa pauta, mas só eu trouxe há pouco aqui, né? A gente está em São Paulo rodando e a gente já começa a ver já as bandeiras do Brasil, ruas pintadas, né? E eu até coloquei aqui até um alerta que a sinalização de trânsito não pode ser afetada para a festa da Copa do Mundo. Tem que ter esse cuidado, né, Boni? Assim, em relação à sinalização, a placa do pare, o escrito pare embaixo, no chão, faixa de pedestre, separação de vias, tudo isso. A festa é legal, é bacana, a cidade fica diferente, mas tem regra, é uma bagunça organizada, né, Boni? Não pode escapar muito disso não, né? A gente tem que ter alguns cuidados nas manifestações, né? As festas é maravilhosa, tem que ter as festas, né, Fred? É clima festivo, o Brasil vive o futebol, é muito importante, mas a gente não pode, né, pintar a via pública com bandeiras do Brasil em cima das faixas de sinalização, né? Colocar a bandeira em cima de sinalização. Esses dias um condutor escolar falou assim para mim, Aboni, eu posso pôr uma bandeira no capô do meu carro? Eu falei assim, olha, de acordo com a legislação municipal da cidade de São Paulo, não. Você, porque tem uma portaria da Secretaria Municipal de Transporte, né, de Mobilidade Urbana, e ela padroniza a especificação do veículo, né? Então, quer dizer, quando você muda a regra, você pode ser multado. Lógico, a gente espera que a fiscalização tenha uma tolerância, né? Tenha um bom senso nesse pequeno momento aí de Copa do Mundo, mas os condutores também têm que ficar atentos, ter responsabilidade, porque trânsito é questão de segurança, né? Não podemos comprometer a segurança em razão de um momento festivo. É isso. Aboni, mais uma vez, muito obrigado nesta quarta-feira. Então, compromisso marcado, quarta-feira que vem, com mais um assunto importante do nosso Código Brasileiro de Trânsito, que é um livrinho que existe, tá, gente? E que ninguém lê, né? Infelizmente. E o certo era consumir a lei para entender, para evitarmos aí dores de cabeça no trânsito, não só em São Paulo, que é um trânsito agitadíssimo, né? Mas também no Brasil inteiro. Aboni, bom dia, boa quarta-feira, até semana que vem. Bom dia, Fred. Obrigado. Até quarta-feira próxima. Muito obrigado, Aboni, agradecendo aqui a participação no Código da Cidade, trazendo informações importantes do trânsito, né, para você ficar sabendo. E aí é verdade, né, renovação automática peronomútil, né, não é verdade o que acontece, infelizmente, né, infelizmente para a população e até não é um incentivo, mas seria uma premiação àquele que faz certo, né, aquele que segue a lei. Infelizmente a gente vê que isso não acontece. Vamos seguir para você que está aqui com a gente. Está tendo uma disputa aí, um cabo de guerra, a gente pode dizer, entre Ministério Público e Prefeitura.